Esse vídeo está sendo publicado em homenagem às Olimpíadas de Paris 2024, que quando o vídeo for publicado vão estar prestes a começar. E nesse vídeo, nós aqui do canal Português Papo Cabeça vamos interpretar uma crônica que foi publicada no jornal Folha de São Paulo na época das Olimpíadas anteriores, Tóquio 2020, que acabou acontecendo em 2021 devido à pandemia. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Landão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 24 de julho. Depois de amanhã, começarão as Olimpíadas de Paris 2024. Em homenagem a isso, nós aqui do canal vamos interpretar uma crônica da jornalista Kátia Rubio, publicada no jornal Folha de São Paulo na época das últimas Olimpíadas, que ocorreram em 2021 em Tóquio, capital do Japão. Para tanto, é necessária a leitura do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Para quem quiser conferir, o único texto do material didático é a crônica Um Atleta Jamais Será Ex, da jornalista Kátia Rubio. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal a esse texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Que sentido nós podemos dar a esse texto? Trata-se de uma crônica que critica o uso do termo ex-atleta para aqueles que foram atletas no passado, mas se aposentaram. Vamos entender. Segue em quadro. Vejam o primeiro parágrafo do texto. Estamos destacando em vermelho a ideia central que predomina no texto. A crítica ao uso do termo ex-atleta para se referir a atletas do passado. A autora considera equivocado quem faz uma referência desse tipo. Por quê? Pelo motivo que nós estamos destacando em vermelho no parágrafo seguinte, ou seja, pelas marcas que o corpo do atleta ainda tem dentro de si, que fazem com que o atleta, como indivíduo, nunca pare de sentir o que o texto está chamando de a dor do momento, e que com a leitura do texto nós reconhecemos ser o conjunto de glórias de toda a carreira de atleta que a pessoa tem. Mais adiante, o texto sugere que se use um outro termo, pós-atleta, já que o texto identificou no termo ex-atleta um sentido pejorativo. Nós verificamos ainda o uso do termo sublimação para reforçar o argumento, referindo-se à transformação das lembranças da época de atleta em combustível para outros papéis sociais, sem que haja o apagamento de tais vivências. Podemos supor que a vivência do atleta ocorra num momento de glória, que em muito se assemelha ao momento em que um concursando é aprovado, ou mesmo reprovado. Sim, afinal de contas, a aprovação é uma vitória, enquanto que a reprovação é uma derrota. Parece muito com os esportes, em que perder e ganhar faz parte do jogo. Então, o momento de aprovação ou de reprovação tende a ficar na memória do indivíduo para sempre. Vejam agora o trecho que nós vamos destacar em vermelho. É preciso muito esforço para se elaborar aquilo que já não se tem. Se nós formos pensar no contexto de época dessa crônica, ela foi publicada no ano de 2021, ou seja,
quando o mundo ainda estava num estado de pandemia da Covid-19, embora uma parcela considerável da população do mundo, inclusive do Brasil, já estivesse vacinada. O que numa época como aquela significava aquilo que já não se tem? Naquela época, as pessoas não podiam se abraçar e beijar como antes, já que isso representava, sem nenhum exagero, um risco de vida, porque práticas desse tipo facilitavam a disseminação do coronavírus. Todos nós, seres humanos, estávamos com saudades daquela vida social plena, quando não se precisava usar máscara, quando se podia demonstrar o afeto para outra pessoa com abraços e beijos, sem que isso representasse risco de vida. Então, na época em que essa crônica foi publicada, as demonstrações de afeto e carinho, que são abraços e beijos, eram coisas do passado, tal qual a carreira dos pós-atletas. Vamos chamá-los assim, como a autora propôs. Temos nesse texto a importância de se participar de um evento como a Olimpíada. Então, no contexto da pandemia, havia uma semelhança com o conjunto de médicos e pesquisadores que estavam participando de outro evento até mais importante, a erradicação da pandemia. Vejam de novo aquele trecho que nós já destacamos. Por que não dizer que médicos e pesquisadores que atuaram na erradicação da pandemia ficaram também com isso incorporado a qualquer papel social posterior? Claro que sim, isso virou o sentimento de ter sido herói de um momento desagradável daquele que parecia que nunca iria acabar. E esse texto pode ter também uma outra interpretação mais ligada a um sentido figurado, porque o termo ex, quando é pronunciado isoladamente, significa ex-namorado. Então o título da crônica pode ser interpretado no sentido de comparar o ex-namorado a um atleta que faz tudo pelo relacionamento, que tenta de todas as formas salvar o relacionamento, para que o relacionamento de namoro não acabe. Essa é mais uma interpretação possível. Bem, acabamos de apresentar algumas interpretações possíveis a essa crônica, que pode variar muito de acordo com o leitor ou intérprete. Volto a dizer que quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.